Salve galera, tudo bem? Canal do Fábio Fidelix, está no ar mais um vídeo e eu vou trazer nesse conteúdo aqui os 8 fatos mais marcantes da mídia esportiva em 2024. Estou gravando esse vídeo no domingo, hoje dia 29 de dezembro de 2024, tá acabando o ano, chegando aí 2025 com muitas novidades, com muitas coisas interessantes, mas é hora de fazer aquela espécie de retrospectiva, né? Então eu fiz uma escolha, pesquisei, né, tudo que rolou nesse ano aqui no canal, né, as informações, o que a gente conversou. Então, cheguei à conclusão desses 8 fatos que marcaram a mídia esportiva nesta temporada, nesse ano de 2024. Você pode comentar, claro, pode acrescentar algum fato, de repente, que não está aqui, alguma coisa que você acha que foi importante, né? Porque tivemos muitas coisas, né? Esse ano de 2024 foi movimentadíssimo para a mídia esportiva. Olha, se você gosta desses conteúdos, eu peço aquela super colaboração, contando aí com seu like no vídeo e também com a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Vou começar então, eu vou colocar as capinhas dos vídeos, né? Naquele momento, né, que eu gravei sobre esses assuntos. Então vamos lá. Não tem ordem aqui de fato mais importante ou não, são os 8 que eu escolhi, que eu achei os mais interessantes, os mais marcantes desse ano. Começando com Oliveira Andrade, né? Foi lá no início do ano, o Campeonato Paulista, Oliveira Andrade foi demitido com 2 rodadas, né? Transmitindo 2 jogos. Ele fez 2 partidas e foi desligado da TV Record. Eu me lembro a repercussão na época, foi uma coisa incrível, né? Porque é inédito, né? Isso nunca aconteceu numa Rede Globo, no SBT, na própria Record, na Band, na Gazeta, TV Cultura. Sincero e honestamente, não me lembro de algo parecido, né? Um narrador esportivo ser contratado para uma competição, e a Record naquela época ainda fazia contratações pontuais, diferente do que vai acontecer em 2025. Agora a Record vai ter uma equipe fixa, porque vai transmitir Campeonato Paulista, porque vai transmitir o Brasileirão. O Brasileirão tem contrato até 2027, o Paulista, o contrato é mais longo ainda, vai até o ano de 2029. Então, meus amigos, Oliveira Andrade foi assunto. E aí, eu até comentei na época, e muita gente concordou comigo, outros não, foi um erro da Record, né? Uma falta de planejamento total. Ah, mas muita gente comentou, o Oliveira Andrade não estava bem, não tinha emoção, estava muito lento nas transmissões. O Oliveira Andrade, ele sempre teve um estilo mais sóbrio. Ele nunca foi, mesmo no auge da carreira, lá nos anos 80 e 90, né? Foram os grandes momentos do Oliveira Andrade, na Rede Globo e depois até em outras emissoras, na própria Band, na Record, passagens importantes do Oliveira Andrade, depois também foi para Jovem Pan, né, fazer rádio, tá atualmente no Grupo Bandeirantes, ali mais no Band Esportes, né, fazendo eventos esportivos. Mas o Oliveira, ele nunca foi o narrador de berrar, de gritar, sempre teve uma voz muito bonita, é um estilo lá dos anos 80, da década de 90, é aquele estilo de transmissão. E hoje, ele já é veterano, né, Oliveira Andrade, né, tem mais de 40 anos de carreira como narrador esportivo, Oliveira. E a Record errou. Se ela contratou Oliveira Andrade e demitiu 2 jogos depois, foi um erro. Por que contratou, né? E se contratou, teria que mantê-lo até o final da competição, né? Foi uma situação realmente muito desagradável, né, para Oliveira Andrade. Acho que incomodou muita gente o que aconteceu. Mostrou, repito, uma falta de planejamento da Record. Foi uma coisa, sabe, coisa de amador, né? Coisa de amador, uma emissora como a TV Record, que hoje está ali, né, com o SBT, ali, hoje é a 2ª emissora do país em termos de audiência, disputando ali com o SBT, não poderia jamais permitir uma situação dessas, né? Então, ficou realmente marcado esse fato do Oliveira Andrade ser demitido com apenas 2 rodadas, 2 jogos narrados no Campeonato Paulista de 2024, e depois o Lucas Pereira, que tinha sido demitido, foi recontratado e fez o Campeonato Paulista até o seu final. O Lucas Pereira, que lembra, né, quando foi, em outra oportunidade, substituído pelo Cléber Machado nas finais entre Palmeiras e Água Santa, isso aconteceu em 2023, dessa vez ele foi até o final da competição, mas ficou realmente uma situação delicada, uma situação desagradável, né, o que aconteceu com o Oliveira Andrade demitido com apenas 2 jogos. Bom, vamos para outro fato marcante da mídia esportiva nesse ano de 2024, Théo José deixou o SBT. E olha, essa não foi uma surpresa, pelo menos para mim, porque eu me lembro muito bem
Quando o Cléber Machado chegou ao SBT, no ano de 2023, ele já chegou transmitindo Sul-Americana, transmitindo jogos da Champions League, ou seja, o Theo José perdeu completamente seu espaço. O Theo José, que foi titular do SBT, transmitiu ali 3 Libertadores da América, né? 3 finais brasileiras, você lembra, né? Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Então ele era o principal nome. Já tem história no SBT em outros momentos, né? Com Fórmula Mundial, Fórmula Indy. E com a chegada do Cléber Machado, ele perdeu completamente seu espaço. O Luiz Alano, que é o outro narrador do SBT, ficou numa posição ali número 3. E no início desse ano, o Theo José ainda chegou a transmitir alguns jogos do Vasco, né, com o mandante no Campeonato Carioca, mas logo depois acabou chegando a um acordo ali, né, com o Sistema Brasileiro de Televisão e deixou a emissora. E hoje o Theo José está lá na Band de Goiânia e também narra jogos da Série B pela Band, né, em rede nacional, e também jogos da Europa League. Então também chamou muita atenção esse fato, a demissão do Theo José, podemos dizer demissão, né, porque ele não teve mais espaço ali, foi um acordo, mas enfim, a saída do Theo do SBT após várias e várias temporadas como principal locutor esportivo da emissora. Mais um fato, e aí foi um fato muito triste, né, de 2024. Mídia esportiva de luto. Porque em 12 horas, ou menos de 12 horas, nós perdemos 3 grandes profissionais, 3 grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Começando pelo Apolinho, né, o Washington Rodrigues, radialista, comentarista esportivo, jornalista, que já foi técnico do Flamengo, era torcedor do Mengão, inclusive assistiu o primeiro tempo da partida, vejam só, hein? Assistiu o primeiro tempo da partida entre Flamengo e Bolívar, infelizmente depois faleceu e deixa uma lacuna muito grande. É um grande nome do rádio esportivo, do jornalismo esportivo do Rio de Janeiro e, por que não, de todo o país, uma figura conhecidíssima, né? O Apolinho Washington Rodrigues. Horas depois, o Antero Greco, né? Jornalista também, da mídia impressa, do rádio, da TV, passagens importantes por várias emissoras, e que formou aquela dupla inesquecível com o Paulo Soares, o amigão, no Sport Center, né? Lá na ESPN. Sem dúvida nenhuma, foi um momento muito triste. A ESPN homenageou o Antero Greco, trouxe até para um programa especial, né? Juca Kfouri e o José Trajano, né? Para homenagear o incrível, né, inesquecível Antero Greco. E praticamente ali, né, no mesmo momento que era anunciada a morte do Antero Greco, minutos depois tivemos o anúncio da morte do Silvio Luiz. Vejam só. Então, em menos de 12 horas, o Apolinho Washington Rodrigues, o Antero Greco e o Silvio Luiz, que sem dúvida alguma é um dos maiores narradores esportivos da história da TV brasileira, revolucionou a transmissão esportiva com seus bordões, com a sua alegria. Ganhava da Globo, o Silvio Luiz, lá no final dos anos 70, início da década de 80, ele, em São Paulo principalmente, conseguia números impressionantes, dando muito trabalho para o Plim Plim na época, e depois toda a história do Silvio Luiz, né? Na Record, na Bandeirantes, no SBT, mais para o final da carreira na Rede TV. Ele também estava fazendo aquelas transmissões alternativas nas plataformas digitais da Record, do Campeonato Paulista, ele com o Bola e o Carioca do Pânico, né? Acabou passando mal durante o seu trabalho e acabou, infelizmente, nos deixando. Então, foi o momento mais triste do jornalismo esportivo em 2024, a perda desses 3 profissionais. Bom, outro momento que chamou muita atenção nesse ano foi quando a Record anunciou que iria transmitir o Campeonato Brasileiro, quando a Record fechou o acordo com a LFU, a Liga Forte União, e vai transmitir no ano de 2025 os jogos aí do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro de Futebol, jogos exclusivos, além do Paulistão, além do Campeonato Paulista, a Record vai transmitir os jogos do Brasileiro, partidas exclusivas em TV aberta, né, em horários diferentes da Rede Globo. Claro que vai ter o compartilhamento com a Cazé, né, os jogos que a Record mostrar em TV aberta, a Cazé TV no YouTube também vai transmitir, né, o mesmo jogo, a mesma partida, mas em TV aberta terá jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro. Então foi um momento que chamou muita atenção quando a Record
fechou esse acordo, então, com a LFU para transmitir o Brasileirão 2025. E aí, na sequência, tivemos um outro momento incrível, né, que marcou esse ano. Kleber Machado volta para a Record, né? Ele fez em 2023 as finais do Campeonato Paulista, assim que deixou a Rede Globo, foi convidado, aquele contrato pontual, né, narrou Palmeiras e Água Santa, as decisões, ótimos índices de audiência, comercialmente também foi muito legal o que aconteceu. E aí o Kleber foi para o SBT, né? A Record naquele momento não tinha eventos, foi para o SBT para fazer a Champions League, para fazer a Sul-Americana, mas o que acontece? Na disputa pelos direitos do Campeonato Brasileiro, a Record se deu bem. A Record faturou os direitos e aí o Kleber deixa o SBT e vai para a TV Record e depois teve toda aquela novela, aquela confusão, o SBT tentando segurar o Kleber Machado, né, até o final da Sul-Americana, depois teve aquele momento que o Kleber acabou participando de um evento na Record, tirando fotos, vídeos, né, com a camisa, com o uniforme da TV Record, o SBT não gostou disso, acabou tirando o Kleber da final da Sul-Americana, o Luiz Alano, que fez a transmissão, né, tudo isso aconteceu, mas foi um fato marcante em 2024, a saída do Kleber Machado do SBT para a Record. Muita gente não acreditava que isso pudesse acontecer. Vamos lá para mais um fato aqui, Milton Leite deixando o Grupo Globo, né? Após 19 anos de trabalho no Grupo Globo, ele que se destacou no rádio, também na TV Jovem Pan, começou ali a fazer suas primeiras narrações, depois teve uma fase muito importante na ESPN e depois no Grupo Globo, né? No Sport TV, no Premiere, teve algumas oportunidades na TV Globo aberta, não muitas, né? Ele gostaria de ter mais oportunidades, isso não aconteceu. E por vários motivos, né, ele alegou que quer ficar mais com a família, ter menos escalas, e também o Milton Leite citou que acabou perdendo espaço nos últimos anos para outros locutores e locutoras também, né, locutores mais jovens. Milton Leite acabou deixando então o Grupo Globo. Mais uma surpresa, né, mais um fato marcante na mídia esportiva em 2024. Galvão Bueno, isso aí já nos últimos dias, né? Para fechar 2024, Galvão Bueno acabou assinando com o Prime Video, porque o Kleber Machado foi para a Record, além de deixar o SBT, ele também deixou as transmissões da Copa do Brasil no Prime Video, que vai transmitir também o Campeonato Brasileiro, vai ter um jogo exclusivo por rodada, e quem foi contratado para o lugar do Kleber Machado no Prime Video? Galvão Bueno, exatamente, um dos principais narradores esportivos da nossa TV. Então ele volta a narrar depois de um bom tempo. O último evento que ele fez na TV Globo foi a Copa do Mundo, né? A última narração que ele fez foi a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Depois ele narrou um amistoso da Seleção Brasileira no seu canal no YouTube, no GB. Mas depois disso não narrou mais nenhum evento e agora volta, né, para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro no Prime Video, Galvão Bueno. Para fechar então aqui o oitavo fato, também não faz tanto tempo assim, foi mais no final do ano, o Denilson Show deixando a TV Bandeirantes, né, deixando a parceria lá com a Renata Fã no Jogo Aberto também. Muita gente não acreditou nisso. Denilson Show deixou a TV Bandeirantes após muitos e muitos anos ali, com essa dupla, né, com a Renata Fã, e também comentando jogos de futebol, mas principalmente lá no Jogo Aberto, muito sucesso durante muitos anos com a Renata Fã, claro, né? Ninguém agrada a todo mundo, tem gente que não gosta do trabalho do Denilson, mas foi um fato marcante, sem dúvida alguma, na mídia esportiva nesse ano de 2024, o Denilson saindo da Band. Então, meus amigos, são esses os 8 fatos que eu escolhi, né? Fiz uma pesquisa aqui de tudo que rolou nesse ano. Se você lembra de algum outro fato importante, deixa aí nos comentários. E sobre esses 8 momentos que eu trouxe aqui, para você, qual foi o mais marcante? Manda seu comentário, fica à vontade. Oliveira Andrade demitido? Apenas 2 partidas foi demitido da Record no Campeonato Paulista. Théo José deixando o SBT depois de um bom tempo. O luto na mídia esportiva, né? Aqueles momentos, né? Aquelas horas que tivemos lá, né? Morte do Apolinho, Washington Rodrigues, do Antero Greco, do Silvio Luiz. O Brasileirão na Record, né? Que foi anunciado esse ano também, para você. Pode ter sido aí o fato mais importante. O Kleber Machado deixando o SBT indo para a Record, o Milton Leite saindo do Grupo Globo, o Galvão Bueno voltando a narrar, né?
ano que vem. Isso foi anunciado nesse ano. Galvão Bueno no Prime Video fazendo Copa do Brasil e Brasileirão. E o Denilson Show, que deixou a TV Bandeirantes. Manda aí seu comentário, fica à vontade, tá certo? Não esquece de deixar o seu like no vídeo e fazer a sua inscrição, ativar o sininho. Compartilhe nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau.